Bem-vindos todos ao WW Especial. Hoje o assunto é espinhoso, já vou avisando. Inteligência artificial e eleições. Como é que tá isso? Alguém é capaz de controlar a inteligência artificial? A gente já viu isso recentemente por ocasião do vídeo apresentado na convenção do PL, que oficializou o senador Flávio Bolsonaro como candidato à presidência da República por aquela agremiação política. Isso causou enorme controvérsia e ela continua. Será que ela está sendo resolvida? E se estiver sendo resolvida essa controvérsia, em que termos? No fundo, como é que vai ser uma eleição com inteligência artificial progredindo exponencialmente? Como a gente verifica agora, e isso já na vida de cada um de nós. Algumas coisas a gente não consegue nem mais fazer sem inteligência artificial. Dizem que ela será capaz brevemente de substituir também apresentadores de televisão. Então eu vou aproveitando o tempo que me resta. Bom, é um desafio que não é pequeno, nem para o TSE, nem para o Brasil, nem para o mundo todo. E a inteligência artificial não é uma coisa só. Ela é uma ferramenta, mas que está mudando a nossa vida de uma forma geral, não é só... aliás, não é só uma ferramenta, é mais que isso, né? É um meio capaz de mudar a nossa vida. E ela interfere na produção de vídeo, de imagem, de som, mas ela também interfere na capacidade de ferramentas de disseminarem conteúdos. O que a Justiça Eleitoral brasileira fez foi tentar encontrar uma maneira de dar menos incentivos para que as pessoas façam coisas que impactem na vontade do eleitor e na liberdade do voto. E que também impactem na isonomia entre os candidatos. Então, a Justiça Eleitoral colocou obrigações para os eleitores, para os candidatos e para as plataformas. Essas terceiras obrigações, esse terceiro item, é que é o mais importante, que são as obrigações das plataformas. Plataformas que usam inteligência artificial para disseminar conteúdo, plataformas que veiculam vídeos, áudios e imagens, ainda que estáticas, de inteligência artificial. E, além disso, plataformas que produzem o conteúdo de inteligência artificial, como aquelas em que a gente conversa num chatbot, por exemplo. Quais são as consequências, né? Antes, durante e depois das eleições. Impedir, a gente não impede nem que uma pessoa mate a outra, né? O que o direito faz é tentar reduzir os incentivos para que isso não aconteça e, se acontece, a gente dá consequência. A mesma coisa é aqui, claro, que com mais dificuldade, porque num ambiente tecnológico abstrato, o desafio é maior. Acho que um ponto importante sobre IA, e de fato acho que a Marida tocou bem nas questões relacionadas a toda a produção do conteúdo, acho que o que o TSE trabalhou nessas últimas construções foi exatamente tentar inibir ou prever modelos de prevenção. As plataformas estão muito conectadas nesse debate, e aí as plataformas criadoras de conteúdo. Eu acho que talvez a primeira definição importante para a gente pensar nesse processo eleitoral é quem cria e quem distribui. E para mim são dois pontos muito importantes, porque eles são, inclusive, muito diferentes, né? Quem cria não necessariamente distribui, e para mim, eu já coloco o meu ponto, o principal desafio está na distribuição, não necessariamente na produção. A produção é, sem dúvida, um desafio. Acho que o TSE avançou bastante nos debates de produção. Então, hoje, se você entrar numa plataforma clássica de AI e perguntar quem eu devo votar, quem é o melhor candidato, cria uma lista hierárquica para mim, isso já não pode acontecer. Então, há pontos importantes na prevenção e mitigação, desde um direcionamento de escolha até uma produção de conteúdo. Seja essa produção do conteúdo direta ou também indireta. Isso é o que se chama em linguagem técnica interferência algorítmica. E aí mas aí eu acho que a interferência algorítmica especificamente, ela vai impactar novamente muito mais na distribuição do conteúdo do que na criação do conteúdo. E eu acho que um ponto importante para a gente pensar nesse elemento é que talvez o grande efeito, e essa vai ser a primeira eleição com uso de IA, então cabe nós aqui discutirmos o que serão esses efeitos. A gente não tem clareza, a gente não tem estudos, a gente não tem informação, a gente tem alguns exemplos esparsos no mundo. Mas o que a gente percebe, talvez um dos pontos importantes, é que o principal efeito desse processo talvez não seja necessariamente nessa decisão do voto, no poder de decisão do voto, no poder de atrapalhar um processo, mas sim de gerar dúvida, de gerar bagunça. E para mim, um dos principais pontos, gerar tanto conteúdo que isso gera um cansaço das pessoas de buscarem a verdade. E talvez esse seja o ponto mais preocupante para mim, pelo menos, de todo esse processo. Me parece que o uso de inteligência artificial vai trazer alguns danos.
esses danos não serão evitáveis 100% pelo TSE e a culpa não é do TSE. É impossível, em termos de legislação, em termos de resolução, que a gente acompanhe a evolução das tecnologias, então não haverá isso não está 100% coberto nas resoluções, mas o TSE faz aquilo que é possível. Um exemplo disso, e você já mencionou aqui, foi essa questão da convenção lá do PL, onde foi apresentado lá um vídeo de inteligência artificial. Pode parecer que isso tudo está regrado nas resoluções, e até acho que sim, na resolução de propaganda trata dessa questão, mas há interpretações possíveis. Eu diria para você que uma maioria da doutrina especializada tem dito que esse vídeo divulgado por inteligência artificial lá na convenção do PL... Feito por inteligência artificial é ilegal, então a maioria tem dito isso, mas eu quero te dizer que eu, por exemplo, me filio uma corrente minoritária e entendo que esse vídeo é perfeitamente possível, é perfeitamente lícito, porque a mensagem que foi divulgada naquele vídeo produzido por inteligência artificial, essa mensagem não parte de uma mentira. Então, nós interpretamos, a maioria da doutrina tem interpretado esse vídeo a partir do parágrafo 1º de um artigo da resolução, do artigo 9C da resolução, que realmente proíbe deepfake, mas acaba se esquecendo do caput do artigo 9C, que fala, ao tratar também da questão do uso da inteligência artificial, em divulgação de fatos inverídicos ou descontextualizados. Ou com a intenção de enganar. Então, para mim, qual é a melhor interpretação? Você interpretar o caput do artigo com o parágrafo 1º e, portanto, se eu não tenho uma intenção de enganar o eleitor, se eu não tenho nada de descontextualizado, como é o caso concreto aqui que nós estamos discutindo, isso faz com que o vídeo seja perfeitamente lícito. Que bom que a gente chega ao centro da questão, Marília. Nós estávamos discutindo isso ao vivo e a cores, né, recentemente. Como eu disse, você deixou uma opinião muito clara para a audiência, dizendo por que você, ao contrário do que o Alexandre diz, considera ilícito o que foi feito e exibido. Bom, William, existe uma questão que é a interpretação do texto expresso da norma. O Alexandre faz uma interpretação no sentido de que, como o dispositivo diz primeiro que a inteligência artificial só é proibida utilizando imagem, voz de pessoa viva ou morta, ainda que com a sua autorização, para fatos descontextualizados ou inverídicos, que esse dispositivo só se referiria a esse tipo de conteúdo. Mas, com todo respeito ao Alexandre, não me parece que é isso que o parágrafo 1º diz expressamente. Mas ainda que assim não fosse, esse parágrafo precisa ser interpretado de acordo com a cláusula pétrea da liberdade do voto. Por quê? Eu vou voltar aqui a um exemplo que me parece bastante ilustrativo. O fato inverídico não é só o conteúdo da fala. O fato inverídico, descontextualizado, ou ainda que verdadeiro, aquele que o eleitor tem que julgar, é o que o eleitor é capaz de julgar. Então, a gente tem um caso da Coreia do Sul bastante conhecido, que é chamado do primeiro candidato digital. É aquele candidato que não é uma pessoa assim tão espontânea e carismática, mas só se apresenta por meio de uma imagem, áudio, como aquele vídeo, o que emula a realidade. E nesse, ele é super simpático, ele é engraçado, ele fala com o jovem. Então, eu te pergunto, se um determinado candidato que não fala tão bem, que não é espontâneo, ele resolve se apresentar só como um avatar hiperrealista, esse deepfake. Mas veja, ele autorizou, eles estão falando que é inteligência artificial. Isso permite que o eleitor julgue aquele candidato? Não. É por isso que o caput trata de desinformação e o parágrafo 1º deixa claro que, veja bem, quando nós não estamos falando de desinformação em qualquer caso, não é possível utilizar a inteligência artificial para deepfake, que é aquele vídeo e áudio, que simula perfeitamente a realidade, ainda que seja com a autorização do candidato e informando o eleitor que se está usando inteligência artificial. Não é uma questão de transparência, é uma questão de manter a legitimidade do voto e a capacidade do eleitor de julgar. Acho que, novamente, e um dos elementos importantes, talvez para colocar alguns elementos no debate, seja primeiro,
o que essa IA faz e as novas IAs, isso tem evoluído de uma maneira muito impressionante, é baixar o custo de produção a frações muito pequenas, seja de valor financeiro, de tempo. Há muitas frações que a gente pode analisar dentro desse critério. Então, de alguma forma, essa compressão ela é extremamente importante, porque, claro, nós estamos falando de um exemplo, e sem dúvida nenhuma o exemplo do caso do ex-presidente Bolsonaro, a gente vai ver aos milhares nessa eleição de vídeos mais hiperrealistas, menos hiperrealistas, e um dos elementos importantes é, além do custo de produção cair, ele sim se democratizou, né? A gente está falando de um vídeo formal de uma convenção do PL, mas isso poderia ter sido feito na casa de alguém, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, aliás, né? Você não tem tanto essa necessidade hoje de um elemento de especialização, e a gente sempre pensou nessa IA como coisa de cinema, né? Até para trazer um exemplo objetivo, o vídeo que mais repercutiu pós-Copa do Mundo foi um vídeo de inteligência artificial do Neymar conversando com o próprio Neymar mais velho e mais novo. Então, de alguma forma... Lá vem o Neymar. Exato, Neymar muito representativo, né? O Neymar é muito grande na internet. Então, o que é interessante... Maior do que o direito eleitoral. Maior do que o direito eleitoral. O que é importante, talvez, da gente entender dentro desse ponto, né? Acho que o elemento central que me chama a atenção dentro desse debate é não só o fato da gente discutir se o PL pode fazer o Jair Bolsonaro. Você não é mais dono da sua imagem, inclusive do ponto de vista hiperrealista. Alguém pode pegar a tua imagem e fazer alguma coisa sobre você, isso repercutir, isso Mas aí a legislação pega direto. Exato. Aí talvez é um ponto que eu devolvo para eles aqui na legislação. Mas, no fundo, o que ela está dizendo é o seguinte, não se pode admitir que as pessoas pensem que ali existe alguma coisa que não existe. Mas isso foi informado no vídeo, né, William? Bom, primeiro eu quero dizer que eu sou um fã da Marilda. Mas, infelizmente, neste caso específico, eu sou obrigado a discordar da Marilda. Eu sempre concordo com ela em 99,9% das vezes. Nesse caso, eu discordo. E quero dizer, o Renato, por exemplo, que é mais novo que eu, ele tem lá o celular e ele vê algumas anotações. Eu estou na base do papel, porque eu sou um pouco mais velho. Pensei que eu era o único. Mas pegando aqui o papel, e eu, claro... Você é bem mais novo que eu, está com papel. Então. Não quero ficar citando aqui artigos nem nada, porque acho que também não é objetivo dos nossos espectadores, mas veja, nós estamos tratando, William, de, por exemplo, o artigo 9b da resolução que trata de propaganda, ele permite, então isso que é importante a gente começar falando isso, não é que o uso de inteligência artificial na propaganda eleitoral é vedada pelo TSE, não. O uso de inteligência artificial na propaganda eleitoral é expressamente autorizado. Isso está no artigo 9b da resolução de propaganda, que fala que pode, então, ser feita conteúdo sintético, multimídia, gerado por inteligência artificial, etc. Não vou ler aqui o artigo inteiro, desde que seja cumprido o dever de informar. Então, assim, posso utilizar a inteligência artificial na minha campanha? Posso, desde que eu informe para o eleitor que eu estou... Que é o que o vídeo fez. Que é o que o vídeo fez. E mais, se nós formos no parágrafo 3º desse artigo 9b, o parágrafo 3º diz o seguinte, o uso de chatbots, avatares e conteúdos sintéticos, etc., ou seja... Quem quiser ver depois, pega lá o parágrafo 3º. O parágrafo 3º autoriza expressamente o uso de avatares. Estamos falando do 9b. E aí, se a gente vai para o 9c, eu insisto, o 9c, para tentar, quem sou eu para me contrapor à professora Marilda? Mas tentando aqui me contrapor a ela, o 9c, então, diz o seguinte, é vedada a utilização na propaganda de qualquer forma ou modalidade de conteúdo fabricado ou manipulado, e aí vem o importante, para difundir fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados. Isso é o que diz o caput. Então, o caput proíbe a difusão de conteúdo notoriamente verídico ou descontextualizado. E aí vem o parágrafo 1º e fala de deepfake. O artigo 9b, ele não trata de deepfake, ele trata de edição de vídeo, Verdade. de uso de imagem, som e alguma forma de edição. Então, nós não estamos falando no artigo 9b de um vídeo que é produzido representando a realidade que não existiu. Neste caso, a lei expressamente autoriza. Eu posso editar vídeo usando IA, usar inclusive a voz da pessoa num bonequinho ali, e a lei coloca, portanto, requisitos para essa edição de vídeo, que são esses que o Alexandre disse.
transparência, no mínimo, explicar que eu estou usando inteligência artificial. Aí vem o 9C. O que o 9C diz? O 9C, sim, ele está olhando para a reprodução da realidade que não existe. De cara, no caput, ele diz: você não pode emitir conteúdo desinformativo, que é aquele sabidamente inverídico ou gravemente descontextualizado, que é o que a Justiça Eleitoral já vem dizendo para tudo, para áudio, vídeo, texto escrito desde sempre, e isso é um pressuposto, não se pode fazer. Eu poderia parar aí, eu não preciso explicar para as pessoas mais do que isso para poder não fazer desinformação. Mas o parágrafo 1º, ele diz mais. Ele diz, ainda que não seja desinformativo, você não pode usar deepfake, que é reproduzir a realidade, para o eleitor não conseguir separar o que é verdade e o que é mentira. Aí tem um problema. Aí tem um problema de interpretação que eu queria abrir um parênteses que você elaborasse um pouquinho mais sobre isso. O Alexandre diz, para ter deepfake é necessário ter o fake. Claro. Onde é que está o fake aí? Então, onde é que está o fake aí? Onde é que tá o fake? Não tem nada mais fake do que um vídeo que reproduz o comportamento, uma fala de uma pessoa que nunca existiu. Ele é fake em si, não é a mensagem de texto. O que ele emite de mensagem, que é o único fake possível na humanidade. O fake é o pressuposto, é a existência, é a subjetividade. Aquilo nunca existiu. É como se o meu pai, que disse algo para mim a vida inteira, se apresentasse num vídeo dizendo o que ele sempre disse, mas depois de morto. Isso é fake em si, não é uma questão de eu dizer. Não, aí está expressamente aqui... proibido. É expressamente proibido trazer pessoas que estão mortas. É o mesmo artigo. É o mesmo então, artigo, mas tá, ali está. Mesmo dispositivo. Ué, mas vivo ou morto? Partindo do mesmo pressuposto. Mas acho que esse é o centro da nossa divergência aqui, porque para a Marilda, esse vídeo ele já é fake de início, ele já por nasce... existir. E eu entendo que não, Eu entendo que não é um vídeo fake, é um vídeo que fala, logo no começo do vídeo fala, né? Esse aqui não sou eu, é um uso de inteligência artificial. Quer dizer, em nenhum momento, para mim... Então, mas o que a Marília está dizendo é que isso é um drible. E é bom dizer que o Bolsonaro depois disse que não autorizou, né? Ok, respeito, não autorizou especificamente esse vídeo, mas que sempre deixou para os filhos usarem a imagem dele, nunca proibiu, etc. É uma espécie de tem, mas acabou isso daí. Peraí, não deu para entender o que você falou. Repita, por favor. É uma espécie de pode dançar colado, não pode dançar colado, mas se quiser pode, né? Essa é uma excelente expressão, amigo. E quando a Marilda diz o fake disso aí tudo é a simples existência, e o Alexandre insiste no outro lado, diz, não, fake é algo concreto. Como é que é possível, nesse mundo que você pesquisa hoje, me assusta um pouco isso, Acho que a todos nós, né? Você conseguir, de fato, dizer o que é realidade? Eu acho que talvez, para trazer um ponto de contribuição relevante sobre a questão do vídeo do Bolsonaro, acho que tem um elemento que me chama muito a atenção nessa história, que talvez vocês estão discutindo muito a perspectiva da causa. Eu vou tentar trazer um pouco de efeito, números práticos do efeito que isso gerou dentro do digital, que é obviamente o espaço em que eu acompanho e monitoro. Não houve no digital a percepção de que aquele vídeo era um vídeo verdadeiro, ou que eventualmente houve manipulação. No caso do Bolsonaro, as pessoas entenderam que era um vídeo de IA, desde o primeiro momento se falou vídeo de IA, a imprensa circulou como vídeo de IA, então talvez um ponto para a gente pensar pela perspectiva do efeito é que talvez o eleitor não se sentiu enganado, não houve do ponto de vista numérico, pelo menos representativo, tá? Aí vou trazer um número específico para vocês, 97% das pessoas citaram o vídeo como IA, falaram IA, usaram IA na hora de falar do vídeo, então de alguma forma isso pode nos ajudar um pouco a trazer um pouco desse debate, né? Pelo efeito prático, não se entendeu que ali era o presidente Bolsonaro falando, mas sim um vídeo de IA. Talvez a questão da mensagem, eu acho que é o ponto da Marilda também importante, assim, a gente imagina que pelo fato de que o candidato é filho do presidente, há ali uma certa autorização não expressa de utilização da mensagem, etc., que não foi um ponto também falado pelos eleitores ou pelos internautas, usuários, não só quem está dentro do digital é eleitor por excelência. Mas acho que um ponto importante pela perspectiva do efeito é que a gente não viu isso acontecendo, né? Então, talvez para mim, olhando de fora, que não sou um especialista do direito, mas sou uma pessoa que me especializei em olhar
comportamentos, ou seja, efeitos práticos, esse caso, para mim, inclusive, ele não tem, do ponto de vista numérico, essa grande relevância que, obviamente, no debate jurídico vai ter. Porque o eleitor entendeu que ali se tratava, de fato, de um vídeo de IA. Então, não sei, não entendo, mais uma vez, se isso é um mérito relevante, por exemplo, na hora de se julgar o efeito prático desse negócio. Mas o que eu posso dizer é, isso de fato não aconteceu. Meu obrigado especial é, evidentemente, a você que nos acompanha. Até a próxima, pessoal.